Amém. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo de número 20. Essa carta foi escrita provavelmente em 49 ou 51, nesse intervalo de tempo. Paulo escreve esta carta à igreja da Galácia, preocupado com aquela igreja e testemunhando sobre a sua própria vida para a igreja. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Só a igreja, Gálatas 2:20, conforme a projeção. Só a igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, habilita-nos, ó Deus, na adoração e na revelação do Senhor ao coração de cada um de nós. Venhas Tu mesmo, ó Deus, nos influenciar e que essa manifestação seja tão poderosa que não tenhamos a capacidade de resistir à manifestação do Senhor. Toca-nos, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo é um dos homens mais cultos, talvez o segundo, tirando Jesus, deixando Jesus de lado, seja ele o segundo homem mais culto do Novo Testamento. Quando a gente vai aprendendo coisas todos os dias, você tem uma experiência, faz ali uma sinapse, você vai juntando informações e elas vão ficando registradas naquilo que nós chamamos de memória. Ou seja, se eu perguntar e der um tempinho para você, qual é a informação mais antiga que você tem a respeito de você mesmo ou das suas experiências? Pensa aí. A mais antiga. Você foi lá na infância, não é isto? Talvez uma coça, não sei. Ela está guardada lá em algum lugar da nossa cabeça, do nosso cérebro, está guardada esta informação. O conjunto de todas as informações, quando você liga a televisão e você recebe informações, você vai rolando a tela do celular, você vai recebendo informações das conversas, os namoros, os noivados, os casamentos, as festas que você já foi, os títulos que o seu clube ganhou, os jogos que você assistiu. Tudo isto faz parte de uma coisa chamada universo de significação. Isso mesmo, cada pessoa tem o seu universo de significação. E a gente guarda tudo isto dentro da cabeça. E quando alguém fala alguma coisa, há um filósofo importantíssimo chamado Immanuel Kant. Ele diz que nós temos um conhecimento a priori daquilo que nós já guardamos, que nós já acumulamos como informação. Quer ver? Eu digo a você assim, avião. Cada um pensa num avião do jeito que já tem a informação. Um talvez pensa no avião de papel, outro pensa num Boeing 737, outro pensa num caça, num Mirage, outro pensa num teco-teco, num monomotor. Cada pessoa pensa num avião. Um militar pensa num C-130, não é isso? Ou num C-115, num Hércules ou num Búfalo. Cada pessoa pensa. Se eu disser para você outra informação, chave, cada pessoa pensa de um jeito, numa chave de uma maneira. Isso chama-se universo de significação. Tudo que eu aprendi
de certo e de errado, faz parte do meu universo de significação. Então, cada um tem o seu universo de significação. E aí o apóstolo Paulo, ele fala assim: esvaziei o meu universo de significação. Esvaziei para que Cristo pudesse ocupar todo esse espaço ou formar um novo universo de significação na minha vida. Eu acredito que a coisa mais difícil talvez esteja raiando o campo da impossibilidade, a gente poder fazer isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não estou dizendo que seja impossível, mas se avizinha quase da impossibilidade. Ele diz assim, na versão antiga: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele está dizendo: eu me esvaziei de tal maneira, de tal modo, que eu permiti que Jesus viesse ocupar esse espaço novo dentro de mim. Isso pode ser comparado, para que você entenda com facilidade. Você já pegou um celular, comprou um celular novo e formatou o celular antigo? Pegou o celular ou um computador, deu um comando, formatar, e ele começa um processo de ir limpando, apagando tudo, até que nada mais resta dentro do computador. O apóstolo Paulo está dizendo que a luta dele passou a ser exatamente esta. Isto é dificílimo. É um convite, é um desafio à vida cristã, para que nós nos esvaziemos, que nós possamos retirar de nós coisas do universo de significação, até que ele vá se mitigando, vá se minimizando, até que ele seja praticamente nada. E aí eu começo uma realidade nova. Diz ele: vivo não mais eu. Nessa primeira frase a gente pode dizer, ele está dizendo: formatei a minha vida, vivo não mais eu. Eu me apaguei, eu me anulei, aquelas coisas que eu queria fazer, eu deixei para lá. Eu agora quero ser uma nova pessoa. Vivo não mais eu. E a vida cristã, por isso é vida cristã, diz ele: Cristo vive em mim. Há uma luta permanente de quem vai tomar conta. Há um escritor chamado Charles R. Swindoll, ele é autor do livro Como Viver Acima da Mediocridade, e ele diz no livro, na sua declaração deste livro, ele diz assim: o que mais incomoda a minha alma, o que mais perturba meu sono é saber que o diabo, meu maior adversário, um dia ele morou dentro de mim e ele conhece todos os corredores, todas as entradas e saídas da minha alma. E ele anda muitas vezes tentando voltar como um diretor executivo de uma empresa que foi demitido, mas tem as senhas e as informações, e tenta voltar a acessar toda a informação a respeito da empresa. Ele diz: o diabo é assim. Ele conhece o meu coração porque um dia ele morou aqui dentro de mim. E Paulo está dizendo que nós precisamos nos esvaziar. Charles R. Swindoll diz: desde que aceitei a Cristo, não faço outra coisa a não ser mudar os caminhos do meu coração, mudar os corredores da minha alma, para que o Satanás não saiba mais caminhar pelo interior do meu coração. Universo de significação sendo mudado. Esvaziar o máximo possível, eu acredito que é impossível, inclusive do apóstolo Paulo mesmo. Se você ler a carta aos Romanos, ele diz assim: o que quero fazer muitas vezes, isso não faço. E o que faço muitas vezes é o que não quero. E se faço o que não quero e não faço o que quero, então não habita bem algum em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, havia uma luta constante dentro dele, Paulo está dizendo, para esvaziar esse universo de significação e deixar que Cristo venha e possa reinar.
Quando você sair daqui, faça um teste voltando para casa e durante a semana. Quando você, por exemplo, estiver dirigindo e levar uma fechada, você pode fazer um teste se você já conseguiu se esvaziar depois que aceitou Jesus. Quando alguém lhe disser alguma coisa ou demorar de atender numa empresa, você pode fazer um teste se você está num processo de esvaziamento para que haja um enchimento de Jesus na sua vida. Quando você estiver conversando em casa com a família, faça um teste, saber se já você passou por esse esvaziamento ou se você ainda preserva aquele universo de significação antigo. Paulo está dizendo: eu estou me esvaziando, vivo não mais eu estou me esvaziando para que Cristo possa encher todos os corredores do meu coração. A vida cristã é exatamente esse esvaziamento, ao mesmo tempo que nós começamos a nos encher de Cristo Jesus. Eu gosto muito de conversar de alguém que tenha vindo mesmo do mundão, lá de baixo, lá do pecado, me permita a expressão, lá da sarjeta do pecado, e aí ele começa a conversar, e ele começa a contar. Quantas vezes nós convivemos aqui e não sabemos, e aí numa visita, ou às vezes lá em casa, às vezes num churrasco, num passeio da igreja, nós começamos a conversar, e a pessoa começa a contar a vida dela, e aí você olha para aquela pessoa e diz: mas você era assim? Ele diz: era. E desde que aceitei Jesus, minha vida começou a mudar. É verdade. Pergunta às pessoas por aí quem era o Edmilson. Está ali sentado, levanta a mão aí, Edmilson. Pergunta quem era esse camarada aí. Olha ali, fala o pessoal da igreja, fala: Edmilson parece uma criança grande. Houve um esvaziamento. E Jesus começou a encher, ele começou a deixar Jesus encher a vida, o coração dele. Eu estava na casa da irmã Digna, não sei se tem alguém de lá aqui, creio que talvez esteja assistindo. E aí ela disse assim: aqui, pastor, quando dava 9 horas, todo mundo já estava bêbado. Eu disse: todo mundo quem? A irmã Digna, Silvânia, Solange. Falei: você está ali, é verdade? E ela disse: todo mundo, 9 horas da manhã. E eu disse: eu não acredito. A irmã. E ela disse: mas Jesus entrou e nós fomos esvaziando essa vida velha e ele deu uma vida nova. O apóstolo Paulo está falando dessas duas coisas que nós não podemos esquecer na vida cristã: o universo de significação que a gente vem para o reino, vem para o cristianismo, e o esvaziamento deste universo para o enchimento das coisas do reino de Deus. Sabe como que o apóstolo fala isso aos Colossenses? Ele diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque o vosso corpo, vós já estáis mortos e o vosso corpo está escondido com Cristo em Deus. Para deixar toda, ele vai trazer uma lista ali, uma lista de pecados, de coisas erradas, e diz: deixa tudo isso de lado, você agora ressuscitou com Cristo para se encher das coisas do reino de Deus. Sabe o que acontece? É que muitas vezes a gente tem dificuldade. Eu gosto muito de uma ilustração contada por Billy Graham no livro O Espírito Santo, ele falando sobre o Espírito Santo. Billy Graham diz o seguinte, que um esquimós desceu até a vila e ele trouxe 2 cães, 2 cachorros, e chegou lá na vila, um era malhado e o outro era branco, e aí ele disse: eu trouxe esses 2 cães, e os esquimós dali se juntaram ao redor dele. Eu trouxe esses 2 cães, eu vou colocar para brigar, eu vou apostar todo o meu dinheiro no branco. E os outros começaram a apostar no cão pintado, malhado. E ele colocou os 2 para brigarem, e eles brigaram, e o cão branco ganhou. E o esquimós juntou o dinheiro e subiu de novo a montanha gelada e foi embora. Na semana seguinte voltou o esquimós, contava Billy Graham, voltou o esquimós, e aí ele trouxe os 2 cães outra vez,
E ele disse: eu trouxe esses 2 cães para colocar, para brigar, e eu vou apostar. Antes que ele falasse, alguém do meio da multidão disse: não, nós vamos apostar no cão branco. E ele disse: tudo bem. E o outro disse: eu também aposto no cão branco que ganhou semana passada. Eu também aposto no cão branco. E ele disse: então eu aposto no cão malhado. E ele colocou o dinheiro, as pessoas juntaram, os 2 brigaram, o cão malhado ganhou. Ele juntou o dinheiro e ele ia subindo a montanha gelada. E aí alguém no meio da multidão disse: faz favor. E ele voltou trazendo os 2 cães, disse: pois não? Disse: semana passada você veio e apostou no cão branco, e nós no cão malhado, e nós perdemos e você ganhou. Hoje nós apostamos no cão branco, e você no cão malhado, e o cão branco perdeu, e você ganhou. Esses cães são treinados, são adestrados para perderem quando você manda? E ele disse: não é isso. E o que foi que aconteceu? E sabe o que é? Na semana que eu ia apostar no cão branco, eu alimentei o máximo o cão branco. E deixei o cão malhado com fome, para ele ficar bem fraco. Eu vim aqui e disse que ia apostar no branco, vocês apostaram no outro, e o cão que eu alimentei ganhou. Na semana seguinte, eu sabia que vocês iam querer apostar no cão branco, porque ele venceu na semana anterior. Eu deixei a semana toda ele com fome e alimentei bem o cão malhado. E quando chegaram aqui, os 2 foram lutar, brigar, e o cão malhado venceu. Por isso, porque ele foi muito bem alimentado. E então, Billy Graham diz: nós temos 2 naturezas. E sempre vai vencer aquela que a gente alimenta. Vou repetir. Sempre vai vencer a natureza que a gente alimenta. Se eu alimentar as obras da carne, o Brasil inteiro está oferecendo nessa semana alimento para a carne, para o pecado. Se eu me alimentar com as obras da carne, o pecado vai vencer. Mas se eu me alimentar com as obras do Espírito, com as manifestações do Espírito, com as coisas do reino de Deus, o reino de Deus vai vencer em mim. Esvaziar-se para deixar que Deus enche a sua vida. Por isso Jesus diz aos discípulos: enchei-vos do Espírito, ou recebei o Espírito. Paulo escreve dizendo: enchei-vos do Espírito. É o segredo da vida cristã.